Tá no momento do som? É esse rapaz, ele arrebenta. Vem pra Leandro Lima, com vocês. Ei, pessoal. Bom dia, mas um bom dia mesmo. Não, ei, eu quero sentir a energia de vocês. Vou dar uma segunda chance. Eu quero ouvir o melhor bom dia que você conseguiu dar nos últimos todos os dias da sua vida. Então eu quero que você se supere. Vamos lá. Pessoal, um bom dia, mas um bom dia mesmo! Bom dia! Agora sim, pode todo mundo se assentar. Vamos conversar um pouco sobre liderança. Talvez você tenha até vindo aqui no OSB para melhorar a sua. Quem que veio aqui buscando um pouco de conhecimento sobre liderança? Levanta a mão para mim. Ótimo. Então eu acho que vocês vão gostar desse assunto. Pessoal, vou começar fazendo uma pergunta bem basiquinha para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui na tela. Dá uma olhada nesses rostos. Presta atenção na minha pergunta. Algum desses não foi líder? Eu gosto de ela por causa da polêmica. Com certeza você deu uma travadinha para responder. Só que agora eu vou mudar a minha pergunta e eu quero que você preste atenção. Todos que estão na tela foram líderes, mas todos que estão na tela foram bons líderes? Não. Definitivamente não. Alguns deixaram um legado de terror, outros deixaram um legado de escassez ou de destruição, mas todos eles foram líderes, bons ou ruins. Talvez não do seu agrado. Vamos ver se vocês conhecem todos esses rostos. Vamos começar lá em cima, o primeiro da esquerda. Quem é aquele? Mahatma Gandhi e a Revolução Silenciosa na Índia. Quem é que está do lado dele? Adolf Hitler. O próximo? Geralmente o pessoal fala o Papa, mas eu pergunto qual, mas já responderam. Bento XVI. Do lado do Bento? Os dois foram papas, mas os dois tinham o mesmo estilo? Não. Vamos começar a ver um pouco disso. O outro, quem é? Bin Laden. Ok? Abaixo do Bin Laden? Steve Jobs, primeiro dono de uma empresa trilionária no planeta Terra. Nunca alguém tinha chegado tão longe em termos capitalistas. Ao lado dele, Dilma Rousseff. Eu gosto das risadinhas. Do lado da Dilma, geralmente quem acerta essa é porque assiste Netflix. Narcos, mas é Pablo Escobar. Do lado do Pablo, Pelé. E o último, alguém ainda tem dúvida de que todos esses foram líderes? De alguma forma eles impactaram o mundo e tiveram tamanha influência que você conhece o nome deles. Você pode não conhecer a trajetória, você pode não conhecer a saga, mas você já ouviu falar deles. Vamos entender aqui um pouco sobre o que esses líderes conseguiram desenvolver. Eu me chamo Leandro Lima. Eu não gosto de perder tempo apresentando o currículo, porque eu acho que a gente tem muito mais coisas preciosas para conversar aqui nesse tempo curto. Então eu só vou te falar o seguinte. Eu passei por todos os 5 continentes do planeta Terra. Eu sou o tipo de pessoa que enquanto estava em país de primeiro mundo, eu não ficava admirando edifícios, luzes e coisas diferentes. Eu ficava admirando o chão, literalmente. Um dia com mais oportunidade eu explico isso. Eu olhava em alguns países o quanto que o chão era bem limpo, o quanto que o chão era bem cuidado. O quanto que o chão refletia aquela nação. Eu gosto de passar por esses locais para beber da cultura e aprender com eles princípios universais. Porque às vezes aqui dentro da sua própria terra é difícil, é complicado. E em cada um desses lugares eu vi coisas que, por mais diferente que a cultura fosse, comparando, sei lá, Senegal na África com a China,
Por mais diferente que fosse a cultura, existiam princípios que quem estava à frente fazia da mesma forma. Com a ajuda de um mentor, depois de alguns anos de experiência, passado também por algumas empresas multinacionais, empresas startup, empresas de família, pequena, média e grande, eu desenvolvi o que eu chamo de liderança definitiva. Mas vamos entender o que é liderança antes da gente começar a conversar sobre princípios de liderança. Essa palavra ela é muito dita hoje, mas eu não sei se você já parou para pensar de onde ela vem. Deixa eu te contar uma breve história. Há muitos séculos atrás, quando a Europa ainda era mato, não se existia cidades, o máximo que tinha era tribos, vilarejos. Existia um profissional que era responsável por pegar aquela tribo e levar em viagem para ela ter contato com outra tribo. As tribos não tinham acesso a tudo. Vamos simplificar. Uma plantava arroz, a outra plantava bife, a outra cuidava de vaca. Então, se eles quisessem comer de tudo, eles tinham que trocar, eles tinham que fazer escambo. Era mais ou menos isso. Era de suma importância a existência desse profissional, porque sem ele, sem contato com outras tribos, no isolamento, ela podia estar condenada à inexistência, à extinção. Então existia esse profissional corajoso, que saía andando no meio do mato, numa época em que leão da montanha existia na Europa, e pegava o pessoal. Ele saía fazendo uma trilha até encontrar outra tribo, fazia os primeiros contatos, a primeira negociação. Então ele voltava refazendo aquele caminho para ter certeza de que seria aquele caminho guiado. Juntava toda a tribo e aí sim partia para a viagem. Durante a viagem, era de responsabilidade desse profissional zelar pela integridade de toda a equipe. Então o tempo todo ele ia lá na frente, lá nos mais apressados, como diria a vovó, desembestados, falava, olha, espera o grupo, não vai na frente. Lá na frente tem um córrego, tem um riacho, vocês não vão saber como passar, tem uma gruta, então acalma o ritmo. Nisso ele passava lá no meio, via se estava tudo certo, se alguém estava precisando de alguma coisa, e depois ia lá no final, dos mais jovens, dos mais velhos, cansados, e aí, está tudo ok? Precisa que para, se for parar, para todo mundo para descansar. Ele guiava esse grupo durante a jornada e cuidava desse grupo para isso. Afinal, esse grupo era a família dele, era o clã dele. Esse mesmo profissional, ele tinha uma segunda função tão importante quanto esse guia. Tão importante quanto esse zelo, quanto essa jornada. A segunda função era ter um aprendiz. Essa profissão era de suma importância, como eu já expliquei. Mas era de alto risco. A qualquer momento, ele podia morrer, eram muitas adversidades. Era desbravar mato, numa época em que civilização ainda não sabia que existia. Ele tinha então um aprendiz em que ele derramava tudo o que ele conhecia, todos os truques, todas as dicas, melhor forma de lidar com o veneno, melhor forma de se lidar com o animal, tudo. Ele se derramava por completo. Esse profissional na língua germana antiga, a língua que deu origem ao que a gente chama de alemão hoje, esse profissional se chamava Lader. Os séculos passaram, o germano foi traduzido para latim, então para português, e o Lader se tornou líder. Deixa eu te contar uma coisa, o mundo mudou. Pode não ter mais leão da montanha lá na Europa. Hoje você tem GPS e iPhone, mas as funções de um líder continuam exatamente as mesmas. Um líder é alguém que guia um grupo de pessoas numa jornada, seja ela física ou metafórica, zela por esse grupo enquanto vai. E ele precisa de criar um substituto. Senão não existe legado, o projeto morre junto com ele. Esse é a figura de um líder. Sempre foi, continua sendo. Vamos entender o que é necessário, então, para que você desperte o líder que existe em você. Olha só, vamos começar com essa imagem. Dá uma olhada na tela. Faz de conta que você está viajando, você está nessa estrada. A quanto por hora você teria coragem de jogar no seu carro? Dá medo, não dá? Não conseguimos ver 5 metros à frente, não dá para saber se tem um buraco, se tem um animal. É preocupante. Então, por causa disso, talvez a uns 40 por hora seria o prudente.
Agora dá uma olhada nessa outra imagem. Você está viajando de carro, a quantos por hora você teria coragem de ir? Dá vontade de pisar fundo, não é? E o máximo que o carro aguenta, ou para quem gosta de respeitar as leis, o quanto a via permite. Agora deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. Eu tirei a foto, as duas estradas são exatamente da mesma, é no mesmo local. Se eu estou te falando que é o mesmo lugar, isso é uma RJ lá no Rio de Janeiro. Se eu estou te falando que é o mesmo lugar, eu quero que você pense em uma palavra, para resumir, em uma palavra, o que muda de uma foto para outra? Eu ouvi boas palavras, mas a maioria delas são consequências. Geralmente as pessoas falam visibilidade, e eu quero alterar essa palavra, eu vi que alguém acertou. O que muda de uma imagem para outra é a visão. A primeira coisa que eu quero que você entenda, quando você tem visão de para onde você está indo, nada te segura. Você pode ir com tudo que você tem, você pode ir com o seu máximo, com o seu melhor. Líderes são pessoas que serão seguidas. Ninguém segue quem não tem visão. A primeira coisa que você tem que despertar é para onde você está indo, para onde você quer chegar. É onde se encaixa muito bem o processo de coaching. Coaching nada mais é. Tem gente que, essa dúvida é muito comum. As pessoas perguntam, coaching é ciência? Não, não é. Coaching é um conglomerado de ferramentas práticas de diversas ciências diferentes que foram reunidas para desenvolver pessoas a darem resultados. A premissa básica do coaching é estado atual, estado desejado. Aonde você está, aonde você quer chegar. Porque quem não sabe para onde está indo, primeiro, vai a 40 por hora, porque vai com medo, vai temeroso. Eu não sei se é isso mesmo. Não vai com tudo que tem. Desperte a sua visão. O que você quer fazer? Aonde você quer chegar? Quem você quer ser? Se você não sabe disso, eu te garanto, as pessoas não vão querer te seguir. Não vai ter propósito. E aí você me pergunta, ter visão muda alguma coisa? E eu te respondo com essa foto. Todo mundo sabe quem é esse cara na tela? Eu poderia dar vários exemplos, brasileiros ou não, mas esse impacta muito a mim. Eu gosto disso. Martin Luther King Jr. III mudou não só a história da nação que ele nasceu, mas todos os direitos civis do planeta Terra. Um homem com visão. Deixa eu te falar uma coisa legal de você fazer. Na década de 60, Luther King reuniu quase 500 mil de pessoas na Praça em Washington para fazer um discurso. Hoje falar de 500 mil de pessoas parece pouco, Vila Mix dá isso, mas para a época, acredite, era um recorde. A gente está falando de uma época em que não existia o WhatsApp para você mandar um panfleto e falar assim, olha, vai ter uma palestra legal, olha, vai ter esse movimento, vamos lá junto. Não tinha redes sociais. A tecnologia maior era rádio. Essa divulgação tinha que ser boca a boca. Nessa época ele conseguiu reunir quase 500 mil de pessoas. Deixa eu te contar alguns dados que talvez você não saiba. 70% dessas pessoas que estavam lá nem eram da mesma religião que esse cara. A gente está falando de um pastor batista negão. E tinha todo tipo de credo lá para ouvir ele. 35% daquela multidão não era do mesmo tom de pele que ele, mas estavam lá, todos, uníssonos, reunidos, por causa de uma visão. Consegue entender o poder de uma visão? Foi quando ele proferiu um dos discursos mais conhecidos do planeta Terra, I Have a Dream. Se você nunca viu esse discurso, eu te recomendo entrar no YouTube e assistir, tem ele legendado. Ele é curto. Vou te contar de bastidores o que aconteceu. Martin Luther, ele era advogado, ele tinha um grande poder de escrita. Ele sabia quanto tempo ele falava, quanto tempo ele queria falar e quanto tempo ia demorar. Ele escreveu um discurso que ele imaginou que ia levar 11 minutos. Ele subiu no palanque e discursou por exatos 11 minutos. Quando ele terminou, ele olhou para a multidão e viu que as pessoas não tinham entendido a mensagem dele. Ele pegou aquele papel, amassou e jogou fora. Começou a falar com o coração, porque era no coração que a visão dele morava. Foi quando ele começou. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho.
Eu tenho um sonho de um dia ver os meus filhos voltarem da escola, brincando e rindo sem o perigo de escorrer sangue. Eu tenho um sonho de um futuro em que meus filhos vão ser julgados pela força do seu caráter e não pelo seu tom de pele. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Escute esse discurso. Vale a pena. São mais ou menos 4 minutos da sua vida que não vão ser desperdiçados. Quando Luther King mostrou para o mundo a sua visão, as pessoas de prontidão começaram a seguir. Será que fez diferença? Fez diferença até aqui em terras tupiniquins. O que esses grandes líderes conseguiram que muitas vezes a gente não para perceber? Depois de mais de 300 horas trabalhando especificamente com liderança, seja em workshops, treinamentos, palestras, etc., ou na prática liderando equipes em ONGs, em empresas, em comunidades de fé, eu entendi que a liderança ela é dividida em camadas. E eu vou usar o nosso amigo Sherek para explicar isso. Existe uma cena muito divertida no primeiro filme, em que o burro, muito curioso, nunca tinha visto um ogro e queria entender como são os ogros. E ele começa a conversar com o Sherek e fala assim: Sherek, como são os ogros? E o Sherek fala: nós somos como cebolas. O burro responde: por que? Vocês fedem e fazem todo mundo chorar? Ele: não, seu burro, nós somos por camadas. Você tem que ir tirando as camadas para você nos entender. A liderança ela é a mesma coisa. Existem 4 níveis de liderança. E ela é destrinchada por camadas. Ela basicamente é esse roteiro que está na tela. Mas vamos entender quais são esses níveis. O primeiro nível é a capacidade de se autoliderar. E aqui eu já quero quebrar um tabu. Como assim, Leandro? Olha só. Quem aqui se considera líder? Levanta a mão para mim, por favor. Ok, pode abaixar. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira camada da liderança é a capacidade de se liderar. Todos têm essa camada. Em baixo ou alto nível, todos têm ela. Sabe por quê? Porque hoje, ontem ou semana passada, quando o seu despertador tocou cedinho, e você queria dormir mais um pouco, você tinha completa ciência dos seus compromissos, e você resolveu, mesmo contra a sua vontade, você se coordenou, levantou da cama, arrumou, queixo para cima, peito para fora, bola para frente. Você foi fazer o que você tinha que fazer. Você conseguiu se coordenar, se comandar. Isso é autoliderança. Talvez ela não esteja plena na sua desenvoltura, mas todos têm liderança, porque no mínimo você lidera a si mesmo. Então eu vou te dar uma segunda chance, porque na vida ou a gente ganha ou a gente aprende, mas a gente nunca erra. Quem aqui se considera líder? Levanta a mão e fala aí. Não, vocês não entenderam ainda. Se você não fosse líder do seu próprio nariz, você não estaria num curso de imersão, de inteligência emocional, pronto para desvendar a sua vida e descobrir como ser a melhor versão de si mesmo, mais forte, mais capaz e mais longe. E pelo que eu estou vendo aqui agora, você está aqui, mesmo que você não tivesse vontade de acordar para estar aqui às 8 horas da manhã. Você conseguiu se liderar. Eu preciso que você entenda isso. E eu vou te dar a última chance. Quem aqui entende que ele é líder, por menos de perto que ele seja, levanta a mão e fala: eu! Agora a gente pode continuar. A próxima camada da liderança é a capacidade de conexão com outras pessoas. Porque sem relacionamento não existe liderança. Você vai liderar o quê? Um pedaço de mato, telas de celulares? Você precisa aprender a entrar dentro da vida das pessoas, a fazer presença dentro da cabeça delas, a ser marcante. E isso é ensinável. A liderança é como uma arte. Talvez assim como eu, quando você era criança, você desenhava aqueles palitinhos, aqueles bonequinhos de palitinho. Até hoje eu desenho assim. Mas tem muita gente que começou com palitinhos como eu, mas ao contrário de mim, resolveram estudar, compraram um livro que ensinava a desenhar mangá, fizeram um curso de perspectiva 3D e se desenvolveram como desenhistas. A liderança, ela é como uma arte. Você pode ter nascido com um dom para ser tipo um Pablo Picasso,
ou você pode ter nascido sem dom, se esforçar e fazer tão bem quanto. Existe como aprender a lidar com as pessoas, a conectar com as pessoas. E aí a gente vai para a terceira camada, que é o fenômeno da liderança em si, que é a diferença em influenciar pessoas, se conectar e ser seguido, e você desembestar em algum rumo sozinho. Existe uma camada superior a essa. Pouquíssimos autores falam sobre isso. Eu gosto de chamar de pós-liderança, que é a capacidade que um líder tem de modificar a cultura em que ele está inserido. São os grandes nomes que nós admiramos: Martin Luther King, Madre Teresa. São todos esses grandes personagens. Com isso, foi desenvolvido um curso que eu chamo de Ultimate Leadership, em que a gente estuda 50 princípios de liderança, dividido em cada uma dessas 4 camadas, para aprender com cases reais e com pessoas que conseguiram fazer quais foram os princípios que eles seguiram. Porque cada um deles, cientes ou não, seguiram princípios universais. Faz blackout para mim, por favor. Right now, the news is used of so much energy and intelligence to make our own decisions. And those who tell us that we can't. Who taught you to hate yourself and study a lot? Your CV are not your life. I think we ought to do the job. I still have the dream. Salvation will not be denied us. Yes, we can. Let us all unite. If not me, who? If not now, when? Se não é agora, quando? E se falando sobre oportunidades de ser agora, meu ponto aqui está me dizendo que eu tenho uma amiga para dar um recado muito especial. Como é algo importante, Lucy. Então, meus queridos, estava eu ali descendo. Gostaram do look, né? Já me arrumando para daqui a pouco estar com vocês. E algumas pessoas pararam e pediram para que eu explicasse novamente como é a questão de treinamento de vendas sobre voucher. Como eu sou especialista nessa área, eu quero dizer para você que ainda não se decidiu que esse treinamento, após a sessão com o Paulo, entre amanhã e terça, você vai ser treinado por mim para aprender a vender esses vouchers. Como seria isso? Quais são as objeções que você precisa trabalhar? Quando eu falo de liderar, é liderar a sua própria vida. Mas como eu vou fazer? Eu começo a fazer a minha listagem, que seja mental, que seja no WhatsApp, e ainda nós temos textos. Você entra dentro de um grupo onde eu trabalho a sua mentalidade diferenciada. Sabe por quê? Porque eu estou desde o primeiro OSV. Então eu sei o que cada um fala no momento no WhatsApp, da ligação. Trabalhei numa multinacional há quase 16 anos. Hoje sou uma empreendedora de sucesso e viajo o Brasil falando de vendas. Você vai entender melhor quando você estiver comigo, sendo o quê? Treinado para ser um produto vendável. Ser um produto vendável é você saber dizer como foi esses 3 dias. Qual é o impacto na vida das pessoas. Então, se você ainda tem dúvida, como que eu vou vender esses 20 ingressos? Isso é o de menos. Porque quem vai te treinar será Russo Furtado. E eu te garanto que você vai conseguir sim. Porque a cabeça de você está lá, naquela parcela, eu tenho certeza. Certeza. Eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos. Dá um blackout para mim. Fecha os olhos. Você precisa quebrar isso que está na sua mente. Respira fundo para mim. Vamos lá. Inspira. Libera a gratidão. Inspira novamente. Libera a gratidão. Mais uma vez. Libera a gratidão. No seu tempo. Pense agora. Quem são as pessoas que você precisa se conectar para estar naquela sala VIP?
Você é o ser humano mais importante. E você está aqui esses 3 dias para ter um autodesenvolvimento. Só que se você não der esse start, você não mudar sua mentalidade, você não vai conceber o que o universo tem para você. Inspira novamente. Libera a gratidão. Mais uma vez. Libera a gratidão. Bem devagar, abra os seus olhos. No seu tempo. Isso. Isso. Pode ligar para mim as luzes. Não adianta falar de liderança. Não adianta falar de mudança de mindset, de mentalidade, se você não quer mudar. O mundo muda quando você muda. Então eu estou aqui para dizer para você que ainda está em dúvida. Não perca essa oportunidade. Porque eu vou te ensinar o que é ser um produto vendável. Talvez, provavelmente, a dúvida é porque você não quer mudar de estado. Não adianta pular, gritar, se você não conceber aquilo que você quer. Existem algumas pessoas já descendo. Nós temos os staffs lá na sala. Eu não vou atrapalhar meu brother Leandro. Mas lidere a sua própria vida. E entenda que é você que pode mudar esse estado. E nós estamos aqui, enquanto equipe do Performance, pessoas e negócios, para dizer que não é só eu vou te dar 20 ingressos. Eu vou te ensinar a vender. Eu vou te ensinar a se conectar com pessoas. O que falar, como falar, de que maneira você vai atrair essas pessoas, qual é o start, gatilho mental que você vai utilizar. Agora, se você não quer, a perda aqui não é minha, porque eu estou aprendendo todos os dias a ser melhor. Então, eu gostaria de dizer a você, se ainda tem dúvida, pode descer, porque nós estamos lá com toda a equipe e o Paulo, e vamos continuar aqui. Obrigada, Leandro. Obrigada, pessoal. Pessoal, um dos princípios universais que a gente aprende dentro de autoliderança é o princípio da oportunidade. Eu vou dar uma acelerada para ver se a gente consegue vê-lo aqui, pelo menos um pouco. Por quê? Oportunidades acontecem o tempo todo. E o tempo todo nós perdemos. Muitas vezes a gente não vê o quanto preparados estamos. Você pensa, eu não tenho como pagar isso, eu não tenho uma fonte de renda, eu não consigo vender, eu tenho essa ou aquela limitação, essa ou aquela crença, acho que isso não é para mim. Paulo já explicou, o coaching não é só para quem quer ser coach. O processo de coaching é para você se encontrar, para você descobrir o quão bem você consegue fazer. Então, é uma oportunidade séria, que a gente não teve. Nós, masters mais antigos, viemos de um outro processo, pagamos um outro preço. E vocês não têm ideia o quanto que para vocês está facilitado. Mas vamos voltar a conversar sobre liderança. Eu expliquei que todos eles seguem princípios, por mais que eles não conhecessem isso, não tivessem isso consciente dentro da cabeça. Leis universais funcionam mais ou menos como a gravidade. Não importa se você estudou, se o professor te explicou qual é a aceleração da gravidade, ou de onde ela surge, por que ela funciona assim. Não importa se você já ouviu falar dela ou não. Se você tropeçar, você vai ao chão, você vai cair, ela é lei. E como lei, ela não está nem aí se você sabe dela ou não, se você entende ela ou não. Ela simplesmente existe na sua vida. É por isso que muitas vezes você tem o mesmo resultado. Porque você ignora o seu aprendizado e continua tentando da mesma forma. Isso é insistência, tentar da mesma forma. Insistência é o caminho do idiota. Você que passou pelo OSV e quer ter resultados na vida, não vai ser insistente. Vendedor insistente é chato. Já viu aquele vendedor insistente? É chato. O que as pessoas de sucesso têm então? Persistência. Parece, mas não é a mesma coisa. Para pensar em palavras com perpétuo, perfeito. Será que são palavras fracas ou são palavras poderosas? Poderosas, não? Esse radical ele tem uma motivação. E por mais que conscientemente você não saiba disso, o seu inconsciente sabe
que ele significa âmago, inteiramente intrínseco, profundo. Por isso que só palavras poderosas começam com P. Persistência é diferente de insistência. Persistir é levantar e tentar de novo, com um novo sorriso, com uma nova estratégia. Vencedores fazem isso. Chatos insistem. Da mesma forma. Consegue entender a diferença? Pode ser sutil, mas faz. Princípios universais, eles existem, e por mais que você nunca tenha ouvido falar deles, eles estão regendo os seus resultados. Eu gosto muito de usar a natureza, porque a própria natureza conclama a divindade. Ela nos ensina muito. O primeiro princípio que a gente vai aprender aqui hoje é o princípio do iceberg. Como assim o princípio do iceberg? Seja aquela roca de gelo gigante que você vê no documentário com aquele monte de pinguim marchando, ou seja no cubo de gelo lá no seu copo de coca, todos eles seguem uma mesma lei física. Só 10% daquele gelo está do lado de fora. 90% dele está submerso. E é isso que a gente aprende com o iceberg. Você quer despontar, você quer que todo mundo perceba a sua ponta, o seu chão, o seu sucesso, o seu eu? Ok, o segredo é investir naquilo que está longe dos olhos. Ou como o Pequeno Príncipe já nos ensinou, o que é essencial é invisível aos olhos. Todo mundo vê quando o outro ganha dinheiro, está com um carrão ou se deu bem na vida. O que ninguém vê é quantas horas ele ficou acordado, é o quanto ele se dedicou, quantas vezes ele teve que abdicar de um aniversário, de uma presença com um amigo ou com um cônjuge. Porque isso a gente não posta em Instagram, isso seus olhos não alcançam. E aí quando a pessoa sai despontando na vida, em qualquer área que seja, você fala, deu sorte. Sorte é a desculpa do preguiçoso. Sabe o que é escondido no ser humano que a gente não consegue ver? O que a gente chama de caráter. Você quer ter sucesso na vida, você quer ser percebido pelos outros, você quer estar lá no topo? Desenvolva o teu caráter. Caráter, ao contrário do que a gente pensa, não é questão de eu não roubo, eu não minto, eu não xingo os outros. Não tem nada a ver. Isso é uma percepção errada. Você quer entender o que é caráter? Vou te recomendar um excelente livro, que inclusive vai ser sorteado hoje. Chama Florescer, de um doutor chamado Martin Seligman. Esse Florescer foi o estudo que viabilizou essas 24 equipes hoje aqui no SV. Se vocês não sabem, elas são chamadas de as 24 forças do caráter. Porque um caráter pode ser esculpido. Assim como você encontra uma joia em forma de pedra bruta e começa a lixar ela, esculpir ela, e aí sim ela se torna uma joia reluzente. É a mesma coisa com o caráter. Você quer ter sucesso na vida? Desenvolva o seu caráter. Leandro, o iceberg é uma coisa muito distante, eu só vi na televisão, não estou entendendo direito. Então deixa eu te mostrar esse princípio de uma forma mais goianês. Dá uma olhada nessa imagem. Dá uma olhada nessas duas árvores. Árvore grandona está estilo, sei lá, prefeitura de Goiânia. Vamos plantar essas árvores, são grandes, dá sombra, todo mundo vai ficar feliz. Primeira chuva e cai em cima do carro. Olha a árvore pequena. Já tentou tirar um pé de pequi do chão? Você arranca chão, você arranca pedra, você arranca água, você acha até ouro, mas a raiz ainda está lá. Você não arranca aquela praga de jeito nenhum. Pé de pequi, pequeno, curvo, feio, casca grossa, mas vai tentar tirar ele de lá. Raízes profundas. O importante é o invisível aos olhos. Não importa nada você ser percebido. Olha, que carrão, que vida boa, que gestão maravilhosa. Se as suas raízes não são profundas, qualquer ventinho te derruba. E a Lava Jato está aí hoje para mostrar isso muito claramente. Se você não tem raízes solidificadas, não consegue enfrentar uma chuva comum, quem dirá então uma tempestade? E se você quer liderar pessoas, marcar vidas, acredite, as tempestades vão acontecer. Em nenhum momento sua vida vai ser mais fácil. Pelo contrário, vão surgir mais problemas. O que vai mudar é a sua capacidade de lidar com eles. Antes o que doía muito, de repente vai parecer só cosquinha. Aí vai ser quando você vai olhar e falar assim, poxa, quanto eu mudei, amadureci, floresci, estou pronto para gerar frutos, estou pronto para deixar um legado.
Só que tudo isso começa pelo caráter. Dá uma olhada nessa foto. Talvez você não conheça ninguém nessa foto, mas eu vou te explicar por que ela está aqui na tela. Todo mundo sabe por causa dos filmes que nos Estados Unidos existe uma cultura muito ligada com os esportes. As pessoas fazem carreiras com isso, ganham bolsas de estudos e tal, eles levam muito a sério. Esse pessoal que está na tela é um time de 2º grau de basquete de Connecticut, Estados Unidos. Esse time ganhou o campeonato de 2011, o campeonato intercolegial, que um colégio compete com o outro. Ah, tá. Se é lá dos Estados Unidos de 2011 está tão longe da sua vida, por que você está ouvindo aqui deles hoje, 2019, Goiânia? Porque eu quero te explicar um pouco sobre caráter. Deixa eu te contar o que aconteceu com esse time. Nos Estados Unidos, como eles levam muito a sério os esportes, não basta você ter nota azul para fazer parte de um time, ainda mais isso, basquete, que é o esporte nacional deles, todo mundo gosta. É necessário você ter uma nota acima do que é exigido. Vamos supor, a média é 6, mas para você jogar você tem que ter acima de 7. Então se você estiver entre 6 e 7, está azul, mas você não está no time. O que aconteceu? Esse time ganhou o campeonato, como eu já falei para vocês. 3 semanas depois, o troféu já estava no colégio, já tinha se comemorado, já tinha tirado foto com o prefeito. 3 semanas depois, o técnico desse time descobriu, mexendo nos papéis, que um desses alunos não tinha nota suficiente para estar no time. Esse aluno, ele entrou em quadra somente no último jogo, jogou 22 segundos e não fez nenhum ponto. Para quem acompanha basquete sabe que entradas rápidas é comum. Ele não influenciou o desfecho do jogo. Só o técnico sabia, ninguém sabia, isso tinha passado despercebido, geral. Ele podia simplesmente jogar fora. Ele poderia simplesmente ignorar. Mas esse técnico tinha algo que a gente está conversando sobre, que se chama caráter. Ele chamou a prefeitura e devolveu o troféu. Meu time não estava apto, segundo as regras. Ele não é merecedor de ser campeão. Eles devolveram o time. Isso é caráter. Olha o poder que isso tem. Ele podia ser só mais um técnico, ter passado pela escola e você nunca iria ouvir falar dele. Só que ele escolheu fazer diferente. Ele escolheu fazer o certo só porque era o certo, mesmo que ninguém estivesse vendo, mesmo que ninguém fosse aplaudir. Pelo contrário, ele foi muito criticado. Só que ele deixou uma semente. Se você quer saber, essa semente trouxe até fama para ele. Diversas entrevistas, diversas reportagens, virou capa de revista, virou case de livro. Hoje aqui você está ouvindo falar dele. Olha o poder que simplesmente, se você desenvolver o seu caráter, você consegue alcançar. Esse é o princípio número 1, por um motivo muito especial. Porque sem ele, você não vai para frente. Você pode até ir, mas é faz de conta. Olha só essas opiniões sobre caráter. Para vencer uma vez é preciso ter talento, mas para vencer novamente é preciso ter caráter. John Wooden, esse cara dos Estados Unidos é completamente conhecido. Ele é o maior técnico da NBA que já existiu. Um técnico de esportes de extrema competência, falando para você da importância de um caráter. Você fala, Leandro, você só dá exemplo de esportes? Não, eu dou vários, aqui vai ser só alguns. Liderança é a poderosa combinação de estratégia e caráter, mas se você tiver que ficar sem uma delas, fique sem a estratégia. Deixa eu te contar, quem que é esse cara na tela? Norman é só o general das Forças Armadas dos Estados Unidos. Esse cara invadiu o Iraque. Esse cara que planeja contra os ataques, quando Yun lá na Coreia dá uns gritinhos mais alto. A profissão desse cara é tirar vidas, e ele está te falando de caráter. Eu quero que você entenda o poder que essa palavra tem, porque é muito comum a gente subestimar. Contrate caráter, treine habilidades. Peter Schultz, para quem não conhece Peter, ele é um dos fundadores do que hoje a gente chama de administração de empresas. E ele já está te dando a dica, RH, se tiver alguém aqui. Não é currículo que importa, é se a pessoa tem valores, porque fazer as coisas a gente ensina. Habilidades são completamente despertáveis,
Mas valores é intrínseco, você não enfia a mão lá, você não tem como ver. São 3 áreas completamente diferentes, de grandes profissionais, te falando sobre caráter. Não dá para construir um grande projeto sem antes mexer no que é invisível aos olhos. Por onde você começa uma casa? Pela parte bonita que todo mundo vai ver? Eu tenho um lote ali, vai lá e joga o acabamento lá, porque eu quero que todo mundo veja o tanto que vai ser bonito. É pelo acabamento que você começa? Você começa pelo que é subterrâneo, submerso, pela fundação. Não é diferente a sua liderança. Se não é por ali que você começa, você vai cair. Carlos, me faz um favor, em 5 minutos, porque eu prometi para eles. Põe naquela imagem da estátua. Nosso tempo aqui é reduzido. Eu estou mostrando de forma muito rasa um pouco da ideia dos princípios. E pelo menos esse princípio a gente vai trabalhar ele aqui. É o primeiro USB em que eu vou falar dele. E geralmente não dá tempo. Existem alguns princípios até lá. Você encontrou? Cupido? Pode jogar na tela. Pessoal, essa imagem que vai aparecer, ela se chama a Estátua da Oportunidade. Ela é uma escultura real. Ela é uma escultura real. Eu gosto muito dos gregos. Eles, através de várias estátuas, eles expressavam a mitologia deles. E uma estátua, apesar daquelas famosas como Davi, Vênus e tal, uma estátua que às vezes passa despercebida é essa que está na tela. E olha que sacada incrível. Se você perceber, ele tem asas nas costas e nos pés. Nas costas, porque a oportunidade vem voando. Nos pés, porque ela vem voando realmente muito rápido. Oportunidades vêm e vão no estalar de dedos. Asas nos pés para os gregos sempre vai significar mensageiros velozes. A Honda adotou esse símbolo de asinhas para pôr na moto. Não é à toa, é para atingir o seu inconsciente. Ok, agora o detalhe mais marcante nessa estátua, dá uma olhada na cabeça dele. Se você perceber, ele tem um topete, mas atrás ele também é careca. Ele é um careca cabeludo. Isso aí não está aí por engano, né? O que essa estátua nos ensina? Para o grego, quando a oportunidade vinha, quando ela está vindo, você tem chance de agarrá-la pelo topete. Mas uma vez que ela passou, ela é careca. Passou, já era. Você não pega mais. E ela vem muito rápido. Um pouco antes da gente estudar esse princípio, a gente estuda o princípio da preparação. Porque se você não estiver preparado, realmente você não consegue agarrar a oportunidade. Tempos oportunos acontecem sim, todo mundo tem, mas nem todo mundo sabe pegá-los. É por isso que não é todo mundo que tem resultado. É uma sequência até óbvia. Talvez muitas oportunidades passaram já diante de você, só que você não se sentiu capacitado para pegá-las, ou simplesmente não percebeu o quão significativa ela seria na sua vida. Sucesso é o momento em que essa estátua encontra com o seu preparo, com que você não postou no Instagram e as pessoas não viram. E o preguiçoso um dia vai olhar e vai chamar isso de sorte. Quando a gente fala de liderança, não é à toa que a primeira camada é a autoliderança, porque é necessário você assumir as suas responsabilidades. Quer ver um exemplo? OSV é um curso de transformação. Então a gente sempre explica para as pessoas: amanhã, segunda-feira, você vai querer mudar muitas coisas da sua vida. Só que tome cuidado, zele pelos outros. Se essas mudanças vão impactar outras vidas, não faça. Espera 10, 12, até 15 dias para você refletir sobre e tomar a decisão. Eu vou falar de novo. Se essa decisão impacta outras vidas, seu cônjuge, seu filho, seu funcionário, não faça amanhã. Agora, se ela impacta a direção da sua vida, faz agora. Não espera. Eu estou te ensinando a não ser irresponsável. Porque só os responsáveis são amados o suficiente para ter seguidores, para ser chamado de líder. O líder nunca impõe nada. Às vezes ele nem pede. Pela simples circunstância, os liderados resolvem fazer. Vou dar um exemplo muito simples, mas eu quero que você entenda a influência da liderança. Eu gosto muito de sanduíches, eu coleciono sanduíches, por assim dizer.
Sempre quando eu vejo um lugar novo, eu vou lá visitar, um lugar que eu escuto falar. Mas um sanduíche que eu sempre volto nele, porque, sei lá porque eu gosto dele, é a Subway. E na Subway, quando eu monto a salada, eu falo, põe tudo, adoro. Meu item favorito é o picles, e eles põem um pouquinho, 3 picles por pedaço de sanduíche. Sem eu pedir mais, um simples sorriso, eu consigo fazer com que a funcionária coloque de 3 a 6, 8 pedaços no picles. Isso é poder de influência. Isso existe, isso é real. Meus amigos sempre veem isso e falam, cara, como é que você ganha mais? É porque eu estudei, aprendi a fazer isso. Esse é o poder da liderança. Carlos, joga meu contato, por favor. Pessoal, gostaria muito de trabalhar isso com vocês de forma mais profunda. Então eu vou pedir que vocês acompanhem as redes sociais. Esse mês eu vou lançar o Ultimate Leadership em 2 formatos de treinamento. Um de segunda a quinta na parte noturna e um outro durante o fim de semana, em um regime de imersão. Quem quiser descobrir um pouco mais sobre isso, aprender um pouco mais sobre isso, pode me acompanhar, pode me mandar um direct. Eu vou até pôr aquela que tem um WhatsApp, pode pôr o WhatsApp na tela. E eu gosto de fazer algo, então eu também vou falar. Muitas empresas chamam a gente para fazer trabalhos internos e fazer treinamento com gestores e tal. E uma coisa que eu gosto muito é de honrar as minhas origens. E mesmo novo, o que eu aprendi nos países diversos que eu visitei, quem abriu essa oportunidade na minha vida, até hoje eu gosto de honrar. Então eu gosto de deixar claro o seguinte: quando são eventos de ONGs ou comunidades de fé, se você quiser me chamar, eu não vou cobrar nada para estar. Porque foi um dia, esse tipo de local, ONGs e comunidades, que me deram uma oportunidade de abrir uma porta para ser quem hoje eu sou. Pessoal, meu nome é Leandro Lima, foi uma honra estar com vocês. Espero que futuramente a gente converse um pouco mais. Eu sou apaixonado por esse assunto. Foi um prazer. Eu gostaria de chamar aqui agora uma Master muito especial, uma amiga minha. Na verdade, até uma Master internacional. Vocês vão ter um pouco de deleite, vão gostar com certeza da fala dela. Então eu gostaria que vocês recebessem com uma salva de palmas calorosas Dani e Alejandro. Vem que o palco é teu, cara.